Você já conheceu alguém que nunca ouviu sobre a história do Titanic? Bem, pouco provável, não é? A tragédia do Titanic é considerada um dos piores desastres marítimos de todos os tempos. E isso consolida-se como parte do filme que foi estrelado em 1997, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Mesmo se perguntar a uma criança, ela provavelmente sabe exatamente o que afundou o mais icônico navio de todos os tempos. Um iceberg gigante no meio do mar. É isso que a maioria acredita. Mas e se eu te dissesse que alguns sobreviventes discordam um pouco dessa história? Aqui está um dos relatos mais impressionantes de um dos sobreviventes dessa história. E por incrível que pareça, não tem nada a ver com o iceberg. A história de Wagner Bilhart. Bem, quem era Wagner? Wagner era um intelectual escritor armênio. Ele tinha 25 anos na primavera de 1912. Ele descreveu o que aconteceu a bordo do grande navio Titanic, a bordo do navio mais famoso das suas memórias. Em 1912, Wagner havia publicado alguns livros com seu pai, também escritor armênio. E Wagner tinha uma missão nesse meio do caminho. Era levar os seus livros à América, mais resumidamente os Estados Unidos. Ele tinha alguns problemas de saúde. E com isso, ele não conseguiu de primeira instância tirar o visto diretamente com o consulado americano. Porém, seu pai, com grande influência por também ser um escritor armênio, ele conseguiu intervir de uma certa forma. E com isso, Wagner teve seus documentos liberados para que ele pudesse entrar nos Estados Unidos. Ele embarcou no Expresso Oriente de Istambul até Loavra, e de lá chegou a Southampton. Logo percebeu que o navio mais próximo a partir para o seu destino era o Titanic. E o que ele percebeu era que grande parte dessa história estava bem animado com esse navio. Empolgado com a jornada, Wagner chegou muito bem apresentado ao porto, com barba apresentável, com uma roupa muito elegante, usando um chapéu estiloso que era muito da época e óculos enormes, que inclusive eram moda nos Estados Unidos. No navio, Wagner conheceu 3 homens, com quem dividiu a cabine 804. 2 eram ingleses e um deles era francês. Esse francês se chamava Mohan. Os 3 rapidamente viraram muito amigos. Com isso, eles começaram a sair para todos os lugares dentro do navio, a parte de decks, bibliotecas, bares e também no salão. E nenhum deles poderiam imaginar o que poderia estar por vir no grande navio inafundável. E isso aconteceria alguns dias depois. Na noite fria do dia 14 de abril, os amigos se divertiam e bebiam em alto mar, como de costume, e logo, rapidamente voltariam para os seus quartos. Pouco depois da meia-noite, um barulho muito forte e estrondoso, acompanhado de um impacto muito forte, acabou acordando todos dentro da cabine 804. As luzes do navio se apagaram e logo eles foram arremessados de suas camas 2 ingleses. Um deles bateu a cabeça na queda e o outro acabou quebrando o braço. Rapidamente, Wagner e Mohan ajudaram os 2 a se levantarem. Pegaram alguns pertences e saíram meio que desnorteados para poder entender o que havia acontecido, por conta do forte impacto. Wagner levou apenas o seu passaporte e todo o dinheiro que tinha na época, que era apenas $50. Chegando ao corredor principal, Wagner percebeu a grande multidão, correria. Imagina como estaria aquele navio no momento de um grande impacto, onde pessoas estavam sendo surpreendidas pelo impacto e sim pelo barulho, aquela confusão, e ele acabou entrando meio que nesse caos que estava sendo instalado. Chegando no corredor, Wagner percebeu uma grande multidão correndo para todos os lados. Enquanto os tripulantes, também sem entender o que estava acontecendo, tentavam acalmar o restante da multidão. Os jovens tentaram descobrir o que havia acontecido de fato, mas os tripulantes só pediam calma e pediam para que todos entrassem dentro do quarto, para tentar amenizar a crise que estava ocorrendo de fato no navio. Poucos minutos depois, era inegável que o navio de fato estava afundando. Wagner logo viu que a tripulação estava preparando os botes salva-vidas e ordenaram que eram somente para crianças e mulheres. Alguns homens tentaram embarcar à força, mas logo foram surpreendidos por tiros que foram disparados para o alto, para tentar conter a multidão que de fato estava desesperada. Bem, a sua vida ela dependia daquele bote salva-vida. Então imagina como o pessoal de fato estaria naquele momento. Wagner e Mohan, eles perceberam que o navio estava afundando e eles só tinham apenas 2 opções: ficar no navio e aceitar de fato sua morte, ou tentar salvar suas vidas pulando em alto mar. Ambos sabiam nadar bem, então rapidamente a decisão foi tomada. Rapidamente, Mohan conseguiu 2 coletes salva-vidas. Wagner colocou seu passaporte e todo o dinheiro que tinha enrolado numa bolsa, e ele amarrou ao redor do pescoço. Naquela altura do campeonato, a proa do Titanic estava completamente submersa. Agora imagina você, no meio do oceano, numa noite congelante, sabendo que ninguém virá salvá-lo rapidamente. Já parou para pensar nisso? Você agiria de que forma? Muitos naquela situação não teriam coragem de pular em alto mar, mas Wagner e Mohan respiraram fundo
e tomaram essa atitude. A queda não foi nada suave e rapidamente uma onda acabou separando eles dois. Wagner tentava gritar seu amigo, mas não ouvia nada. O impacto fez o colete salva-vidas, que não estava preso de forma correta, sumir rapidamente entre a água turbulenta do oceano. Wagner sentia seus músculos paralisarem, até porque a perspectiva no momento do afundamento do Titanic era que a água estava a menos 2 graus. O desespero começou a tomar conta de Wagner e ele acabou sentindo forte cansaço. Automaticamente ele estava perdendo um pouco das suas forças e também a sua esperança de viver. O desespero toma conta de Wagner e ele acabou perdendo muita força, tentando nadar em alto mar com uma água congelante, e com isso ele acabou perdendo um pouco das suas esperanças em sobreviver. Até que nesse momento, ele sentia algo batendo atrás dele. E acreditem, era um bote salva-vidas. Mas se você está esperando um final feliz, não se engane. O bote estava lotado ao ponto que quando ele tentou se segurar no bote, automaticamente empurraram ele para fora. Até porque era a sua sobrevivência também que dependia disso. Ele implorou por ajuda, mas não tinha escolha. Um homem a mais poderia afundar o bote e isso acabaria condenando a vida de todos. Wagner foi forçado a soltar o bote e após esse momento, ele alega que não lembra mais de nada. O que aconteceu depois disso foi um verdadeiro milagre. Wagner acordou vivo a bordo de um outro navio. Esse navio chamava-se Carpathia, que estava a caminho de Nova York com alguns sobreviventes a bordo. O escritor sentia dores por toda parte do corpo por conta da água congelante também, e por todo o esforço que ele fez para tentar se manter vivo. O escritor sentia dores por todo o seu corpo e mal conseguia enxergar, mas o mais importante é que ele havia conseguido escapar. Ele estava vivo. Mas como? Ele perguntava a si mesmo. Na noite seguinte, o navio chegou a Nova York. Sem seu passaporte e dinheiro, que provavelmente perdeu durante o resgate, Wagner foi levado ao hospital. 12 dias depois, uma mulher desconhecida entrou dentro do quarto e, entre lágrimas, disse: "Você está vivo, graças a Deus." Ela era a pessoa que salvou a vida de Wagner. A senhora Astor, uma senhora de 54 anos, contou ao jovem que o bote salva-vidas que ele tentou alcançar, na verdade, não havia ido embora sem ele. Ela disse ao marinheiro que Wagner era seu filho e não permitiria que o bote salva-vidas saísse sem que ele estivesse dentro, pois ela havia dito que já tinha perdido seu marido. E com isso, com certeza os tripulantes daquele bote salva-vidas optou em atender o pedido dela. No fim, ela conseguiu salvar o passaporte de Wagner, que estava perdido a princípio. E o mais legal é que ela o convidou para visitá-lo assim que ele se recuperasse. Ele agradeceu e a prometeu que estaria com ela assim que ele se recuperasse, atendendo assim o seu pedido no futuro. Após dias de recuperação, ele consegue voltar para sua família, que estava em Boston, e logo depois, todos os livros que ele planejava trazer para os Estados Unidos chegaram através de outro navio. E assim, sua missão estava cumprida. Wagner teve uma vida longa como escritor e chegou a compartilhar sua experiência do Titanic muitas vezes. Curiosamente, ele nunca relatou em seus livros um iceberg atingindo o Titanic. Ele sempre relatava de uma explosão. Se o que ele disser for verdade, algo causou essa explosão. Alguns acreditam na teoria que houve algum incêndio na casa de máquinas e que esse compartimento já apontava algum defeito antes da partida do Titanic. Com isso, o fogo poderia ter atingido o casco e enfraquecido, tornando-o vulnerável ao impacto diretamente com o iceberg. Assim afirma uma das teorias. Outra teoria, bem maluca por sinal, sugere que um submarino alemão estava envolvido no naufrágio do Titanic. Wagner não foi o único sobrevivente a ter relatos de que de fato houve uma explosão, vindo das profundezas do navio. Testemunhas também relataram ter visto uma luz vindo em direção ao navio após o naufrágio. Essa teoria, no entanto, ela é bastante improvável por N motivos. Primeiro, o Titanic afundou em 1912, que era um momento de paz. Nenhum país, sem sentido algum, iria atacar um navio com milhares de inocentes. Vocês concordam? Além disso, um submarino europeu não teria tanta autonomia para poder viajar a larga escala. Finalmente, acertar um navio em alto mar numa noite escura é ainda um desafio até para hoje. Então isso era quase impossível em 1912. É difícil dizer se Wagner se lembra exatamente de algo que não aconteceu aquela noite, ou se há mais mistérios por trás do Titanic ainda a serem descobertos. Vamos torcer para que no futuro mais investigações consigam trazer mais histórias surpreendentes como essa, e assim desvendar todos os mistérios que cercam esse grande naufrágio do Titanic, que é o icônico maior desastre da história marítima de todos os tempos. E você, acredita que houve de fato uma explosão dentro do Titanic? Ou acha que a história oficial é verdadeira? Que o navio simplesmente atingiu um iceberg
e com isso acabou danificando todo o navio. Se você aprendeu algo novo hoje, deixe seu like e não deixe de se inscrever no canal, para que juntos possamos descobrir mais histórias fascinantes e também curiosas.